Olá, minhas amigas, amigos, internautas, seguidores, saudações. Junte-se à nossa comunidade de internet comprometida com o jornalismo local, regional, estadual, nacional e internacional, jornalismo de qualidade. Assista nosso programa 3D de prosas, apoie nossas lives e saiba o que acontece no noticiário geral através de nossas análises e comentários exclusivos. Façam parte do melhor do jornalismo da internet. Vamos à primeira das três prosas de hoje. Com projetos de urgência e coisas mais importantes para fazer, a Câmara dos Deputados aprovou em votação urgentíssima, projeto que aumenta o número de parlamentares na Casa Legislativa. Tem por lá os projetos da anistia, onde centenas de pessoas inocentes estão presas de maneira ilegal. Tem a reforma do imposto de renda, as CPIs de investigação de roubos no INSS e empréstimos consignados, tem a de roubos nas ONGs, de segurança pública e muitas outras urgências. Mas os senhores deputados se preocupam apenas com o aumento do número de membros do parlamento, com 270 votos a favor e 207 contrários. Foi aprovado na noite de ontem, terça-feira, data de 6, agora de maio, no plenário da Câmara dos Deputados, projeto que prevê o aumento de 513 para 531 na quantidade de deputados federais. O projeto agora segue para o Senado. Apesar da interferência feita pelo PL e pela oposição, o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, conseguiu garantir a aprovação da proposta. O projeto de lei complementar é uma resposta à exigência do Supremo Tribunal Federal, daquele tipo: olhem, deputados, se os senhores não obedecerem, vamos buscar suas capivaras para que o Congresso vote uma mudança na legislação e redistribua a representação de deputados federais em relação à proporção da população brasileira em cada unidade da federação. A exigência foi determinada a partir de uma ação do governo do Pará no STF, que designou o Poder Legislativo em atualizar o número de deputados de acordo com a mudança populacional auferida pelo IBGE. O Pará argumentou que teria direito a mais 4 deputados desde o ano 2010. A atual distribuição dos 513 deputados federais já tinha sido definida em 1993. Os ministros do STF determinaram que, caso o Congresso não atualizasse a representação parlamentar, aliás, por Estado até 30 de junho próximo, o Tribunal Superior Eleitoral poderia fixar em até 1º de outubro deste ano o número de deputados para a legislatura em 2027. Para fazer essa definição, o TSE usaria os dados do censo de 2022. Nesse caso, alguns estados ganhariam até 4 vagas, mas outros, como Rio de Janeiro, Bahia, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Sul, poderiam perder cadeiras no Parlamento Federal. O censo de 2022 trouxe várias inconsistências que prejudicaram alguns estados e muitos municípios, mas não há nenhum deputado a detalhar em que se baseia essa informação. De acordo com o texto aprovado no plenário, a nova distribuição de vagas ficaria assim: Pará e Santa Catarina, mais 4 deputados; Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Norte, mais 2; Ceará, Goiás, Minas Gerais e Paraná, mais 1 vaga. As outras unidades da federação não sofrerão alterações em sua composição. Por conta da alteração na quantidade de deputados na Câmara, os mesmos estados beneficiados sofrerão alterações, sim, o aumento, também nas suas assembleias legislativas. No total, as assembleias passarão a ter 1.089 deputados estaduais contra os 1.059 atuais. A nova quantidade de deputados passa a valer a partir da legislatura eleita em 2026.
O impacto anual previsto com esse aumento de vagas na Câmara é de 64 bilhões e 6 milhões de reais por ano. É mole ou quer mais? Vamos agora para o de número 2. É claro que o ministro Gilmar Mendes já não esconde o seu mascote tramóia, o Bensola Jabuti, que embala suas noites de insônia. Não precisa fazer mais nada às escondidas. Todo mundo vê. E ele segue em frente usando o seu jabutizinho entre uma decisão monocrática e outras, sempre com apoio incondicional de seus colegas de togas, que também tem bichinhos de dormir. Tem o Mané, cabeça de ovo, comunista, vampira brasileira, advogado de Lulu e outros bonequinhos de estimação. Na segunda-feira, 5 de maio, por exemplo, surgiram informações que agravaram a instabilidade política na Confederação Brasileira de Futebol. O presidente da entidade, o baiano Edinaldo Rodrigues, perdeu o apoio do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, após divulgação de supostos vínculos controversos entre a CBF e instituições ligadas ao magistrado. O principal ponto de atrito foi a revelação do contrato firmado entre a CBF e o Instituto Brasiliense de Direito Público, que é uma organização de propriedade de Gilmar Mendes, e também essa entidade responsável pela administração da CBF Academy, braço educacional da Confederação. Isto gerou reações negativas no meio jurídico e político, motivando o afastamento do ministro em relação à presidência da entidade esportiva. Claro, ele não é besta. Há informações apuradas, junto a fontes da própria CBF, que indicam que o desgaste não se limita ao contrato com o Instituto de Gilmar. Durante o processo de reeleição de Edinaldo Rodrigues, ocorrido em março de 2025, o dirigente teria reforçado compromissos com membros do STF, incluindo a indicação de nomes sugeridos por Gilmar Mendes e o senhor Luiz Roberto Barroso para cargos na diretoria. Dos 3 nomes indicados, apenas um foi efetivado, contrariando os termos informais do acordo. O descumprimento dos compromissos teria contribuído para o enfraquecimento da aliança com os ministros e, consequentemente, comprometido a política de estabilidade da gestão atual da CBF. A crise se agravou com a divulgação de um laudo pericial suspeito de suposta falsificação de assinatura de Antônio Carlos Nunes, o coronel Nunes, ex-vice-presidente da CBF, em documento decisivo para o reconhecimento da reeleição fraudulenta de Edinaldo Rodrigues. A assinatura constava no acordo firmado entre a CBF e o STF em março de 2022, homologado no início de 2025. Segundo o documento apresentado ao STF, a assinatura do coronel Nunes não foi realizada de forma livre e consciente e existiam dúvidas relativas a danos. O argumento é sustentado por um laudo médico, inclusive assinado por Jorge Pagura, que é médico da Confederação Brasileira de Ginástica, que atesta que coronel Nunes não apresentou condições físicas e cognitivas para validar qualquer documento no período. O envolvimento CBF-Gilmar também reacendeu debates sobre a interferência do judiciário em entidades privadas como a CBF. Se confirmadas as suspeitas, o caso pode configurar como cleptocracia autocrática judicial no Brasil, conceito para caracterizar a captura de instituições públicas por agentes estatais em aliança com interesses escusos e corporativos. A influência de Gilmar Mendes foi considerada estratégica para, inclusive, a sustentação de Edinaldo na CBF, especialmente também para esferas como o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, as federações estaduais de futebol e o Sindicato das Associações de Futebol. A retirada do apoio de Gilmar representa um golpe significativo
na base de sustentação institucional do atual presidente da CBF. O ministro, que anteriormente concedeu liminar favorável para a volta de Edinaldo Rodrigues para a presidência em janeiro de 2024, será o relator do pedido de afastamento protocolado pela deputada Daniela Carneiro, que é autora desse imbróglio todo entre a CBF e o STF. O processo será analisado pelo Supremo Tribunal Federal em 28 de maio de 2025, conforme agendamento feito pelo presidente da Corte, que também está envolvido, Luiz Roberto Barroso. Um detalhe curioso: o ministro André Mendonça tinha negado o pedido de manutenção no cargo de Edinaldo na presidência da CBF. De repente, saiu das mãos dele e foi parar nas mãos do próprio Gilmar Mendes. Que coincidência! Só rebuscando o fundo do baú de escândalos no Brasil, tanto na CBF quanto na FIFA. Essas são entidades suspeitas de cabulosos casos de corrupção há muito tempo. Vamos agora à prosa de número 3, a última. 3 em cada 10 brasileiros com idade entre 15 e 64 anos ou não sabem ler e escrever ou sabem muito pouco, a ponto de não conseguirem compreender pequenas frases ou identificarem números de telefones ou preços. São chamados analfabetos funcionais. Esse grupo corresponde a 29% da população, o mesmo percentual de 2018. Os dados são do Indicador de Alfabetismo Funcional, INAF, divulgado segunda-feira, dia 5. E acender um alerta sobre a necessidade e importância de políticas públicas externas para reduzir essa desigualdade entre a população. Outro dado preocupante: entre os jovens, o analfabetismo funcional aumentou, enquanto em 2018, 14% dos jovens de 15 a 29 anos estavam na condição de analfabetos funcionais. Em 2024, esse índice subiu para 16%. O indicador classifica as pessoas conforme o nível de alfabetismo com base em um teste aplicado a uma amostra representativa da população. Seguindo a classificação, a maior parcela da população, 36%, está no nível elementar, o que significa que compreende textos de extensão média, realizando pequenas interferências e resolvendo problemas relacionados a operações matemáticas básicas, como soma, subtração, divisão e multiplicação. Outros 35% não estão no patamar do alfabetismo consolidado, mas apenas 10% de toda a população brasileira estão no topo, no nível proficiente. E agora o pior: 12% dos formandos, dos estudantes de universidades, se tornam analfabetos funcionais com diplomas acadêmicos. Ou seja, conquistam o diploma acadêmico, mas se tornam profissionais desqualificados numa generalização quase que total. Se gostaram da live, nos ajudem, curtam, comentem, compartilhem. Se não são inscritos, se inscrevam. Precisamos de seu apoio para o crescimento de nosso canal. Um abraço, até a próxima!